Seja bem-vindo, bem-vinda, meu irmão e minha irmã, ao canal Luz da Escuridão TV. Esse é o dia 2 da nossa jornada de leitura da Bíblia no ano. Hoje nós vamos falar e ler, e depois falar sobre Gênesis, capítulos 3, 4 e 5, na versão NVI. Se você ainda não viu o dia 1, volta lá, acompanha desde o início para poder a gente seguir essa ordem cronológica, vai fazer muito sentido para você. Aproveite e se inscreve no canal. Deixe seu like e vamos caminhar juntos. Ontem, em Gênesis 1 e 2, nós vimos a criação perfeita de Deus. Um mundo bom, em ordem e um relacionamento sem barreira entre Deus e o ser humano. Hoje, em Gênesis 3, 4 e 5, a gente vai ver como o pecado entrou na história, como ele afetou nossos relacionamentos e como, mesmo assim, Deus não desistiu da humanidade. Então, antes da leitura, vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom. O Senhor sabe de tudo que precisamos, de tudo a gente tem que entender sobre o seu plano. Peço que nossos corações estejam abertos para a sua palavra, para que possa fazer sentido em cada um, em cada contexto que cada um está vivendo, todo. Somente o Senhor e a própria pessoa que está aqui ouvindo sabe o que está passando neste momento. Então, o Senhor, em nome de Jesus, mantenha os nossos corações atentos e abertos. Gênesis 3. A queda do ser humano. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram-se folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não a comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho, e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua desobediência e a sua descendência, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher Deus declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e para a mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou
como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também a árvore da vida. Coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, aguardando o caminho que levara à árvore da vida. Caim e Abel. Adão teve relações sexuais com Eva e a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deus deu também à luz a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, como as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado e a espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama na terra a mim. Por isso agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações sexuais com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meusael. Meusael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir, e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O nascimento de Sete. Adão teve relações sexuais com sua mulher novamente, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente, no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então começou a invocar o nome do Senhor. A descendência de Adão. Este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e chamou seres humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu.
Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalael. Depois que gerou Malalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e então morreu. Aos 65 anos, Malalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todos, Malalel viveu 895 anos e então morreu. Aos 172 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e então morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou Noé, dizendo: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e então morreu. Depois de completar 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Eis a palavra. Então, de reflexão, nós temos que em Gênesis 3, a gente vê a serpente se aproximando da mulher e fazendo uma pergunta que até hoje ecoa no coração humano. Foi isso mesmo que Deus disse? A estratégia sempre é a mesma: plantar dúvidas sobre aquilo que Deus falou, questionar a bondade de Deus e apresentar o pecado como se fosse algo agradável, desejável e inofensivo. O pecado começa quando eu passo a desconfiar da bondade de Deus e acreditar que eu sei conduzir a minha vida melhor do que Ele. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles não ganham liberdade de verdade. Eles ganham vergonha, ganham culpa e medo. Eles se escondem de Deus. Mas Deus vai ao jardim, chama, pergunta, conversa, se aproxima. Mesmo disciplinando, Ele faz roupas de pele e os veste. Isso mostra o cuidado. Ele tem juízo, mas também tem cuidado. Tem consequências, mas também tem graças. Em Gênesis 4, o pecado que chamou o jardim agora aparece na relação entre irmãos. Caim e Abel levam ofertas ao Senhor. Deus se agrada da de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Então Caim se enche de ira e Deus o alerta: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado começará a ameaçar a sua porta. Mais ou menos isso. Então Caim ignora o alerta de Deus e leva Abel para o campo e o mata. E mesmo com Deus questionando, ele foge do assunto, ele não assume o que fez. Então o pecado sempre vai na mesma direção: romper com Deus, romper com o próximo, fugir da responsabilidade e sempre buscar uma justificativa, um vitimismo, uma justificativa assim. Mas mesmo assim, Deus ainda fala com Caim, o confronta, o disciplina, mas também coloca um sinal para que ele não seja morto. Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus do amor. Na genealogia, o que mais importa é que vai falando sobre a genealogia, independente dos anos que eles viveram,
mas vai colocando sempre o que foi, que cada um passou até chegar na geração de Noé, que aí a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Então, em resumo, o que a aplicação prática, né, do que a gente está vivendo aqui, do que a gente leu agora há pouco, nos mostram, esses 3 capítulos mostram o pecado, que é algo muito sério. Ele quebra o nosso relacionamento com Deus, ele distorce o relacionamento entre as pessoas, traz a culpa, traz a vergonha, traz a violência e a morte. Mas esses capítulos também mostram pra gente que Deus procura um ser humano caído. Ele não o ignora, ele faz perguntas, chama pelo nome, confronta, traz a disciplina, é claro, mas também cobre, protege e preserva. Protegeu Caim, protegeu a todos nós que nós vimos aqui. Então, talvez hoje você esteja lidando com as consequências de uma escolha errada, ou com pecados antigos que ainda doem, que ainda te perseguem. A boa notícia é que Deus de Gênesis 3, 4 e 5 continua sendo o mesmo Deus que chama, o que fez criar a luz, mas ele também perdoa, ele restaura e ele continua escrevendo a história. Uma pergunta, uma reflexão que pode ficar aqui é: você vai fugir dele, como Adão, Eva e Caim, ou vai escolher andar com ele, como Enoque? Essa é uma reflexão, meus irmãos. Uma breve oração para agradecer essa leitura que tivemos, que essa mensagem possa ecoar dentro dos nossos corações e que nós possamos ter discernimento e pegar bons frutos disso para o nosso desenvolvimento. Senhor, meu Pai, eu te rendo graças. Hoje eu reconheço o meu pecado diante de Ti. Reconheço que muitas vezes duvidei da Tua palavra, desconfiei da Tua bondade e tentei conduzir a minha vida do meu jeito. Reconheço que já feri pessoas ao meu redor, em atitudes, palavras, em omissões. Mas eu agradeço, Senhor, porque mesmo depois da queda, o Senhor não desistiu da humanidade e, assim sendo, não desistiu de mim. Perdoa os meus pecados, Senhor, cura as minhas feridas, restaura os meus relacionamentos quebrados e me ensina a andar contigo, como Enoque andou. Que eu aprenda a ouvir Tua voz e a confiar na Tua palavra e a obedecer os Teus caminhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E que nossa jornada aqui seja o início disso, de nós estarmos presos, conectados ao Senhor. Então, meus amigos, se essa leitura, essa reflexão falaram com você, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, sua sugestão de melhoria, ou sua crítica construtiva, enfim. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode fazer sentido. Amanhã, no dia 3, nós continuamos em Gênesis acompanhando essa história de queda, juízo, mas também de graça, promessa e esperança. Um texto por dia, uma fagulha de luz na escuridão. Até o próximo vídeo.